يا خير خلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Vamos iniciar sobre a passagem de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, na verdade, o nome dele é Shaybatul Hamd. O nome dele é Shaybatul Hamd. A razão de ter sido conhecido como Abdul Muttalib, o seu tio Muttalib pegou Shaybatul Hamd de Medina para Makkah Mukarrama. Quando chegou em Makkah Mukarrama, Shaybatul Hamd estava atrás do tio na sua montada e a roupa suja, e tinha falecido o seu pai Hashim, então era um yatim, órfão, que perdeu o seu pai. Quando entrou em Makkah, as pessoas perguntaram para Muttalib quem é essa criança ou esse jovem. Então Muttalib, com vergonha de dizer que é meu sobrinho pelo estado que se encontrava, disse: é meu escravo. Então, a partir daí, Shaybatul Hamd ficou conhecido como Abdul Muttalib, o escravo de Muttalib. Abdul Muttalib era conhecido pela sua piedade, era uma pessoa boa, nobre, mais generoso ainda que o seu pai Hashim. E de tal forma que ele tinha uma generosidade tão grande, uma conduta tão grande, que ele passou a ser o líder, digamos, de Quraysh, de Makkah, e as pessoas o respeitavam bastante. Certa vez Abdul Muttalib encontrava-se a dormir e viu no sonho de que, com o passar do tempo, o Bir Zamzam, o poço de Zamzam, já ninguém sabia onde se encontrava mais. A história é comprida, para a gente não ir lá para trás na história, mas com o passar do tempo, o Bir Zamzam, o poço de Zamzam, já ninguém mais sabia onde se encontrava. Então Abdul Muttalib se encontrava a dormir e viu no sonho de que Ihfir Barra. Ele perguntou no sonho de que Ma Barra, o que é Barra? Aí o sonho terminou. No dia seguinte ele estava a dormir de novo, veio outra vez um sonho de que Ihfir al-Madnuna. Ele perguntou no sonho de que Oma Madnuna, o que é Madnuna? Aí o sonho terminou. Terceira noite, quando foi dormir, viu no sonho Ihfir Tayyiba, cava Tayyiba. Ele perguntou: Oma Tayyiba, o que é Tayyiba? Então o sonho terminou. No quarto dia, ou seja, na quarta noite, quando ele foi dormir, viu no sonho de que Ihfir Zamzam, cava o poço de Zamzam. Então, quando ele teve este sonho, comentou no dia seguinte com as pessoas de Quraysh, mas ninguém quis lhe dar ouvidos. Então ele sozinho com o seu filho Harith começaram a cavar, conforme tinha sido mostrado para ele no sonho, os sinais onde ele deveria iniciar a escavação. Então ele escavava e o filho Harith jogava areia para fora, para o outro lado, e ele fez uma promessa. Como ninguém lhe ajudou, só encontrava-se ele, ou seja, Abdul Muttalib e seu filho Harith, ele fez uma promessa: se Allah me der 10 filhos que vão ser meu apoio, meus ajudantes, um desses 10 filhos eu vou sacrificar pela causa de Allah. Então ele cavou e encontrou a água de Zamzam. Quando encontrou a água de Zamzam, ele começou a preparar alguns, digamos, hauds, como é que a gente diz em português? Tipo umas barreiras para a água ficar acumulada e as pessoas poderem usufruir daquela água. Agora o que acontece? Durante o dia ele se esforçava, fazia essas barreiras, e à noite aqueles que tinham inveja de Abdul Muttalib vinham e destruíam. Aí ele vinha no dia seguinte, arrumava e destruía. Aí o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, de que ele começou a pedir a Allah para proteger esse esforço dele, Allah fez com que aquelas pessoas que faziam
alguma coisa contra aquele esforço de Abdul Muttalib, com o passar do tempo começavam a ficar doentes. Então as pessoas começaram a ficar com medo de fazer alguma coisa, largaram de fazer alguma ação contra o esforço de Abdul Muttalib. E a partir dali, quando ele viu a água de Zamzam, ele ficou contente e disse: esta é a água de Ismail, da época de Ismail alayhi salam. Agora, com o passar do tempo, Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu 10 filhos. E dentro desses 10 filhos, um deles era Abdullah. E o Abdullah era o mais querido perante ele. Agora, quando ele tinha os 10 filhos, ele viu no sonho de que Ya Abdul Muttalib, Awfi bi natharika li rabbi hadha al-bayt. Ele viu outra vez no sonho que agora cumpre com aquela promessa que você fez para com o Senhor desta casa, Kaaba. Então, quando ele viu o sonho, conversou com os filhos e disse que na altura fiz essa promessa e agora vi este sonho. O que é que vocês dizem? Então os filhos todos aceitaram e disseram de que Awfi bi nadharika waf'al ma shi'ta. Cumpre com a sua promessa e faça aquilo que o Senhor quiser. Quem de nós escolher, a gente está pronto. Subhanallah. Agora, quando ele foi fazer a sorte, saiu o nome de Abdullah, o filho mais querido. Então, saiu o nome de Abdullah, ele foi, levou Abdullah para o lugar onde eles costumavam usar na época, que já era chamado Madbah, lugar do sacrifício. Quando ele ia levar o filho Abdullah para fazer o sacrifício, as irmãs começaram a chorar e disseram de que, pai, em vez de fazer isso, faça o seguinte, porque na época quando você queria fazer uma compensação em cima de uma vida, era pelo menos 10 camelos. Então elas disseram de que faça o seguinte, pai, coloca 2 papéis, um papel no nome de Abdullah e no outro papel 10 camelos, e veja qual o nome que sai. Então, enquanto não sair o nome dos camelos, o Senhor vai aumentando mais 10. Então, quando ele pôs no primeiro papel, saiu Abdullah. Então, ele aumentou mais 10 camelos. Saiu de novo o nome de Abdullah. Ele aumentou mais 10 camelos, 30. Quando foi fazer de novo, outra vez o nome de Abdullah. Aí foi aumentando de 10 em 10, em 10, em 10, até que chegou aos 100 camelos. Quantos? 100 camelos. Quando chegou nos 100 camelos, aí saiu o nome dos camelos. Aí as irmãs ficaram contentes, logo de imediato pegaram Abdullah, foram embora com Abdullah, e Abdul Muttalib, com as suas próprias mãos entre Safa e Marwa, sacrificou os 100 camelos. Depois disso, Abdullah cresceu e chegou à época de casar. Então, quando chegou a época do casamento, Abdul Muttalib procurou uma mulher que fosse de boa família e tivesse uma boa índole. Quem foi essa mulher e de que maneira? Amanhã, inshallah. Que Allah Jalla Ala nos conceda o verdadeiro amor para com Allah e para com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla Ala introduza dentro dos nossos corações o verdadeiro amor para com Allah, para com o Rasul sallallahu alaihi wasallam e o esforço pela causa de Allah. Que Allah nos conceda a todos nós aqui presentes, as nossas famílias, toda a nossa geração até o dia do julgamento final e a toda a geração de Muhammad alaihi salatu wassalam, khair e afia em todos os nossos assuntos durante a nossa vida, na hora da morte e após a morte, e que Allah esteja contente também com todos nós durante a nossa vida, na hora da morte e após a morte. وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد وصلى الله على محمد سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.